Agora eu vou lá para o norte de Minas para a gente relembrar e atualizar o caso da morte desse rapaz aqui, o Alexandre, 34 anos, advogado criminalista lá em Montes Claros. Ele desapareceu no dia 13 de dezembro de 2022. Algum tempo depois, ele foi encontrado morto. Algum tempo, que eu digo, são aí 6 dias? 6 dias depois, ele foi encontrado morto. O corpo estava concretado no quintal de uma casa. As investigações apontaram que ele foi assassinado no mesmo dia em que desapareceu. O motivo? Ganância. Na verdade, ele foi traído. Traído pelo melhor amigo que queria ficar com o esquema de agiotagem que o Alexandre comandava. 5 pessoas foram indiciadas pelo crime e presas. E hoje, 2 delas começam a ser julgadas. Esses que estão aí na tela, um de 28 e outro de 30 anos. Um é o dono da casa onde o crime aconteceu. O outro teria ficado com as joias da vítima e também teria ajudado a enforcar, a estrangular o Alexandre. O júri começou hoje de manhã e o Carlos Alberto Júnior foi lá para acompanhar. Eu tenho a informação de que o júri continua, mas eu vou atualizar depois da reportagem. Põe no Cidade. No banco dos réus, 2 dos 5 acusados do homicídio do advogado criminalista Alexandre Maura Barra Oliveira, de 34 anos. Para a acusação, a dupla de 28 e 30 anos teve participação determinante na morte da vítima. Praticou aí homicídio, né, qualificado, inclusive todos o homicídio dos dois foram qualificados, né, da mesma maneira. E a ocultação de cadáver, o Edson ajudou também a levar o carro, né, não com a pretensão de ficar com algum dinheiro, mas só porque a mando do Fernando, né, que foi o mentor disso tudo. Então o Edson praticou essas 2 condutas também. A sessão do júri começou às 10h30 da manhã desta quinta-feira, no Fórum Gonçalves Chaves, em Montes Claros. O processo foi desmembrado porque os outros 3 envolvidos entraram com recurso. É quando se divide, digamos assim, se divide o processo para que tenha celeridade. 3 acusados recorreram, os outros 2 que não recorreram vieram a júri, que vão ser o Thiago e o Edson, hoje a júri. Provavelmente, alguns já te falaram que vão até as últimas instâncias, recorrendo de decisões, inclusive, do Tribunal de Justiça. Alexandre foi dado como desaparecido no dia 13 de dezembro de 2022. No dia seguinte, o carro dele foi visto em um posto de combustíveis e horas depois foi flagrado em um pátio de pedágio na BR-040 em 7 Lagoas, como mostra essa foto obtida na época com exclusividade. O veículo foi encontrado horas mais tarde em um motel em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista que levou o veículo foi preso dias depois de sofrer uma tentativa de homicídio, que seria uma queima de arquivo. A essa altura, a polícia já sabia da ligação dos envolvidos. O corpo de Alexandre foi encontrado na noite de 19 de dezembro de 2022, enterrado e concretado no quintal dessa casa em Montes Claros. Os trabalhos dos bombeiros, polícia e perícia duraram mais de 5 horas. Sim, o Alexandre foi morto no dia 13, acredito eu, embora a perícia não pôde constatar. A perícia fala que a causa da morte foi fratura craniana, mas em razão do elevado grau de decomposição do corpo, que já estava soterrado durante 7 dias, nós não temos condições de aferir efetivamente se houve asfixia, se ele morreu asfixiado ou não. Mas, segundo um dos réus, fala que a vítima foi morta no momento em que ele foi asfixiado com cinto. O crime foi motivado por ganância. As investigações apontaram que o melhor amigo de Alexandre, que não será julgado hoje, planejou tudo na esperança de ficar com o esquema de agiotagem do advogado. Foi ele quem convidou os outros envolvidos. Todos lucrariam. O réu de 30 anos teria uma dívida do esquema perdoada e o de 28 lucraria com as joias e o carro do advogado. O Edson era um indivíduo que ele estava devendo, ele faz várias dívidas com agiotas em toda a cidade e o Alexandre acabou emprestando alguns valores para ele.
Em razão disso e da cobiça do Fernando, que era um sujeito, é um dos réus que trabalhava com o Alexandre, ele acaba propondo, ao ver os valores que a vítima movimentava, ele acaba propondo e induzindo os demais réus a executar a vítima. E aí eles planejam meticulosamente o crime. O Edson ia recebê-lo na casa dele, o Fernando ia levá-lo para receber um aparelho de televisão. E aí, quando a vítima chega lá, enganada por eles, o Edson, eles tinham uma senha, que era, o sujeito tinha que falar que me dá um copo d'água, o Edson saía, ia até a cozinha, se arma, volta e rende e simula que está rendendo também o Fernando, que é amigo da vítima. E aí eles vão e amordaça a vítima, vendo os olhos da vítima, amarra com um instrumento as mãos para trás, e aí dos dois. E aí quando eles vendam os olhos da vítima, eles tiram o Fernando, e aí eles colocam um cinto no pescoço do Fernando. No caso aí, o Tiago fala que foi o Edson fala que foi o Tiago. Coloca o cinto no pescoço do Alexandre e os pés nas costas dele e o asfixia. Depois de asfixiar, todos eles levam a vítima de escada abaixo, inclusive ela tem uma fratura craniana e fratura de costelas, que a gente acredita que seja decorrente dele ter caído nessa escada, e posteriormente levam até a casa do Marcos Paulo, que vai ser levado a julgamento posteriormente, que estava aguardando o corpo. O Tiago e o Edson vão até a casa da vítima, eles estavam no carro da vítima, tinha a chave da casa, então eles não arrombam a casa, eles entram lá, sabiam, porque Fernando informou onde é que colocava dinheiro e joias, eles vão lá, pegam as joias, que é a forma de pagamento do Tiago, né? Eles apostam dessas joias, do dinheiro e dos contratos que tinha lá. A defesa do dono da casa onde o crime aconteceu afirma que o cliente tinha motivos para matar Alexandre. Realmente foi um fato típico, né? Teve um homicídio, infelizmente uma vida se perdeu, mas que teve motivação, né? E todo homicídio normalmente sempre ocorre por um motivo. E o Edson teve um motivo. Já o advogado do rapaz que furtou as joias diz que vai provar que ele não teve participação direta no homicídio. Nós discordamos da qualificadora da asfixia, tendo em vista que o laudo demonstra que não houve, que a morte ela foi causada por traumatismo craniano, e a própria participação do Tiago. A conduta dele não é compatível para o resultado morte. Além disso, ele está sendo acusado de ocultação de cadáver, ele não participou, inclusive nem estava na casa. Então são esses pontos, né? Todos esses pontos nós vamos esclarecer efetivamente no plenário, né? Por que ele estava com essas joias, quais as razões. Um fato, ele não está intimamente ligado ao outro. A mãe de Alexandre procura forças para acompanhar o júri. A forma como o filho morreu e a participação do melhor amigo a deixaram devastada. Eu não desconfiei de nada, ele era amigo do meu filho, não saía da casa do meu filho, ia para a academia junto, ia para a igreja juntos, então eu não desconfiei de nada, eu só desconfiei mesmo depois que a investigação começou a dar sinais que ele estava envolvido. Quando a morte é natural ainda vai, mas quando a morte é matada, igual foi feito com tanta covardia, é mais sofrido, é mais difícil para a gente superar. A gente não supera nunca, mas suportar é muito difícil. Eu busco força em Deus. Eu sempre oro a Deus e falo com Ele: Deus, me dá força para suportar a falta de Xande na minha vida e na vida da minha família. Rejane espera pela condenação dos assassinos do filho. Eu acredito na justiça dos homens e acredito primeiramente na justiça de Deus. E eu acredito que terá uma condenação, sim. Eu confio na justiça, eu trabalho no Poder Judiciário e sei que a justiça ela é feita e ela vai ser feita hoje. Alexandre foi absolvido em um processo por homicídio e respondia por tráfico e uso de drogas quando morreu. Ele ainda foi réu em um processo por roubo majorado que prescreveu. O fato do Alexandre ter envolvimento com a criminalidade, inclusive com a agiotagem, tem algum peso no júri de hoje? Nenhum. Se eu falar para os senhores que nós temos
o desdobramento desse crime é a tentativa de homicídio de um dos réus. E o Ministério Público defende a vida, independente da identidade de quem seja essa pessoa que perdeu a vida. Então, isso não tem... Nós temos o crime de agiotagem, que é extorsão. O crime de agiotagem é pena de 4 a 10 anos e não pena de morte. Bom, por volta de 5 da tarde, a informação que nós temos era que o primeiro réu ainda era ouvido, né? A atualização agora, de 10 minutos atrás, da nossa produtora Jéssica com o pessoal que está lá no júri. Continua o interrogatório do primeiro réu, tá? E esse réu confessou, disse que agiu dessa forma porque era coagido pela vítima. Então ele confessou, né, a participação no crime, mas disse que agiu porque era coagido. Depois dele ainda será ouvido o segundo réu. E só depois acontecerá o embate entre promotoria e defesa dos réus, tá bom? Foram ouvidas 12 testemunhas, sendo 4 de acusação, 4 levadas pelo Ministério Público e 8 de defesa. Ou seja, a defesa dos réus conseguiu aí levantar um bom número de testemunhas para depor a favor deles. Mas o júri ainda não terminou. É por isso que nós continuamos com as fotos dos 2 réus aí na tela, ainda embaçadas, tá certo? Provavelmente terminará no final da noite ou já no início da madrugada e amanhã nós traremos o resultado. São 2, ainda restam 3 a serem julgados.